Olá, muito boa noite, caro amigo telenauta, você que se liga na programação da nossa TV Diário do Sertão. Eu sou José Dias Neto e faço acompanhar você no Interview, o programa de entrevistas da TV Diário do Sertão. E claro, esse programa abre o espaço para você, telenauta, participar e interagir durante todo o nosso programa através das nossas redes sociais, através do Facebook, Diário do Sertão, ou até mesmo do WhatsApp, que é o contato direto que você tem com o apresentador e, claro, com o entrevistado. O nosso WhatsApp é o 991 44 0709. O DDD da Paraíba 83 991 44 0709 é o nosso WhatsApp que a gente já libera para você participar. Ou até mesmo através do diariodosertão.com.br/TV, logo abaixo do vídeo. Você pode deixar a sua mensagem registrada e, claro, a gente vai trazer aqui para o nosso entrevistado até mesmo alguma indagação, algo relevante que você, na sua opinião, é só você mandar para a gente que a gente debate aqui no Interview. Interview até às 19 horas e hoje, programa especial, dia 28 de abril. Ontem a gente trazia aqui Larissa Mendes ao vivo, um pouco de música, e nesta quinta-feira, dia 28 de abril, nós recebemos aqui o Hélio Ázara, doutor em filosofia, e que é o nosso entrevistado de hoje, a quem eu gostaria de agradecer desde já. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado. Boa noite, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com vocês. Olha, o Interview, Hélio, permita-me chamar de Hélio. Sim, mas, por favor. Quando nós estamos aqui com o entrevistado, nós gostamos de vasculhar um pouco da vida, né, do entrevistado, para entender um pouco mais, saber quem é o hoje. Precisamos saber quem foi no passado, e eu gostaria de saber quem é o Hélio Ázara. Bom, é difícil falar isso assim de improviso, mas sou goiano, né? Sou de Goiânia, Goiás. Nasci, me criei lá até os 18 anos, quando saí de casa para estudar, basicamente, né? Então, desde então, não moro mais lá, morei muitos anos em São Paulo, sou estudante. Desde então, me considero ainda um estudante de filosofia, porque é uma disciplina imensa, né? Quase infinita. Sempre que você estuda, você acaba descobrindo coisas ainda a serem estudadas, né? São lacunas que dificilmente se preenchem facilmente. Mas grande parte da minha vida foi estudando, né? Minha infância foi uma infância em Goiânia, vivia-se uma vida muito livre, né? Muito tranquilamente. As ruas ainda não eram ocupadas, né? Sejam por policiais ou por bandidos, né? As ruas eram das pessoas. Me lembro de aproveitar muito a minha infância, mas eu acho que o que mais me define mesmo é essa trajetória como estudante, né? Primeiro de teologia, depois de filosofia. Olha, ainda remetendo um pouco às suas raízes, quem são seus pais? Meus pais, bom, meu pai Oswaldo Marcelino é mecânico de automóveis e minha mãe, Maria Divina, é funcionária da escola da prefeitura, né? Acho que agora o trabalho atual dela é abrir e fechar o portão, mas trabalha nos serviços gerais da prefeitura. Acho que hoje em dia o que mais ela faz é isso. E, bom, tenho 3 irmãos, né? Walter, Ana Paula e Débora, eles todos moram em Goiás. Eu raramente os vejo, mas são pessoas muito próximas a mim, assim. A gente sempre se fala, mas por meios eletrônicos, hoje muito mais, né? Hélio, você lembra com saudade dessa época da sua infância, da época em que você convivia ainda com a família bem próximo? Sim, com certeza. Muita saudade. Eu acho que tive uma infância que poderia definir como feliz, assim, porque aproveitava muito amizades, né? Aproveitava muito esportes, convivia muito com parentes, né? Hoje em dia parece que as famílias foram cada vez mais se nuclearizando, né? Em torno da família, do casal e dos filhos, né? Então a gente convivia muito com aquela diversidade de primos de primeiro, segundo, terceiro grau. Todo mundo era muito mais parente do que hoje em dia. Deve-se a quê essa, vamos dizer assim, essa segregação nas próprias famílias, essa divisão que acontece em algumas famílias? Tá faltando esse contato familiar na própria família? Bom, acredito que sim. Acredito que há uma tendência, né, de exagerar, né, nesse individualismo, né, que caracteriza as sociedades modernas, mas que cada vez mais se aprofunda, né? Então as pessoas cada vez mais elas
tem modos tecnológicos de comunicação e isso, embora isso não substitua necessariamente, o impacto que isso causa, eu acredito, especialmente no Brasil, é uma espécie de ensimesmamento, né? As pessoas cada vez mais estão atentas ao seu aparelho telefônico e muito menos às outras pessoas. Eu acho que é uma dimensão humana que se perde um pouco, mas também é muito difícil de falar isso e demonstrar com números, porque isso é algo quase inatingível. Mas eu acredito que sim, que as pessoas, que o núcleo familiar vai se aprofundando cada vez mais na casa, na família nuclear e não na família estendida, né? O sobrenome, essas coisas, a influência dos avós, dos tios, acho que tudo isso vai se perdendo cada vez mais, porque a nossa sociedade cada vez mais ela aponta para as novidades, né? Consome-se muito mais o que é novo, então é a opinião dos mais velhos, a opinião da família, as tradições, elas tendem sim a perder o seu espaço, eu acredito. Nós poderíamos dizer de que com o advento, por exemplo, da tecnologia de hoje, você ter essa, vamos dizer assim, essa facilidade da comunicação, e que em alguns momentos ela pode até mesmo substituir um contato familiar, ou até mesmo aproximar. Com o advento da tecnologia, aproximando o que era distante, entre aspas, a gente pode dizer também que a tecnologia afastou algumas pessoas? Eu acredito que sim, eu acredito que há uma possibilidade maior de comunicar-se, mas eu acho uma comunicação cada vez mais truncada, cada vez mais feita de modo imediato, assim, buscando apenas imagens e não sentimentos, né? E não afetos de verdade. Então eu acredito que isso ao menos o que me parece, né? Eu não tenho nenhum estudo a respeito disso, nem acompanho propriamente profissionalmente esse tema, mas eu acredito que o impacto que essas tecnologias têm produzido, especialmente no Brasil, é bastante deletério para as relações humanas, né? Você vê as pessoas às vezes diante de uma imagem, de uma paisagem ou de uma obra e ao invés de eles apreciarem, eles preferem filmá-la ou fotografá-la para que eles próprios depois nem vão ver essas fotos, essas imagens. Então substituem um afeto direto, por exemplo, a visão de uma paisagem por uma reprodução tecnológica dessa paisagem, mas o que é mais intrigante é que nem mesmo para ser reproduzida ou vista, muitas vezes essa imagem é filmada e a própria pessoa depois acaba apagando para dar lugar a outras imagens que muitas vezes substituem, né, o contato direto, seja com uma obra de arte ou uma paisagem, mas também com os próprios amigos, os próprios parentes. Então é muito mais fácil você mandar uma foto sua, já fazendo o que você estava fazendo antes, do que parar um tempo e falar propriamente, né, com alguém. A famosa geração selfie, né? Substitui diretamente o acesso a uma imagem por uma foto da imagem. Então eu acho algo bastante estranho, né, até então. O Hélio sempre foi um garoto que gostava de estudar, de ler bastante, de se aprofundar? Desde sempre foi assim? Eu acho que a partir da minha adolescência eu tomei bastante gosto pela leitura, pelos estudos. Acho que o ponto de viragem mesmo foi a partir da adolescência, a partir do momento em que eu entrei de fato em contato, né, com a literatura, depois, mais tarde, com filosofia, teologia. Eu não diria assim que era um brilhante aluno quando era criança, mas depois me tornei um aluno bastante esforçado nos anos posteriores. Hélio, inclusive o pessoal que está em casa assistindo nesse momento pode participar mandando mensagem através do nosso WhatsApp, o 991440709. E eu pergunto, Hélio, qual foi o fator preponderante que foi um divisor de águas na sua vida? Algo que disse, não, realmente a minha área é a área da filosofia, a área do pensar, o pensar crítico também, né? Do eu mesmo. E qual foi o fator preponderante que fez com que Hélio escolhesse esse lado da filosofia? Veja, houve um caminho indireto para a filosofia, né? Na verdade, o que eu acho que determinou essa mudança foi a minha ida para o seminário, né? Eu era protestante quando adolescente e decidi, por influência de alguns amigos, de um primo meu que também tinha estudado teologia, e achei que
naquele momento, minha trajetória era por ali, então foi estudando teologia que eu tive contato com a filosofia, porque são disciplinas próximas, né? Durante um período muito grande, inclusive andaram juntas, né? No período medieval é quase indistinguível, né? Teologia e filosofia, a própria metafísica, né? É uma espécie de teologia. De algum modo, elas estão no seu nascimento juntas, né? A própria metafísica do Aristóteles, que é um dos grandes fundadores da filosofia, ela termina por uma discussão sobre o que seria o primeiro motor, que no fundo é uma discussão teológica. Então, eu acho que o que marcou mesmo essa ida para a filosofia foi esse contato com a filosofia, mas já no interior da teologia, né? Não teve algo direto assim. Eu não tive filosofia, infelizmente, né? No ensino médio e fundamental, naquela época ainda sob o impacto da ditadura militar, a filosofia e a sociologia tinham sido excluídas do ensino público, né? Então eu fui ter esse contato indireto, né, através da teologia. Como foi esse contato de Hélio com a religião? É filho de uma família protestante e que eram assíduas à religião? A minha mãe é protestante, né? Meu pai não, mas eu, por influência dela, frequentei durante alguns anos e foi uma experiência importante. A questão da religião, veja, é uma coisa muito complexa, né? Porque é uma relação em que sempre está em curso, né? Mas eu estudei teologia, me formei em teologia, sou formado inclusive, mas acabei encontrando o meu campo mesmo, a minha área que preenche as minhas indagações muito mais na reflexão filosófica do que teológica. A questão religiosa, além das questões íntimas, né, individuais, ela também perpassa as lideranças religiosas e todo esse aparato, né, que são as religiões, né, o que muitas vezes atrapalham muito, eu acho, a teologia e o pensamento, ou mesmo o sentimento religioso, né? As burocracias religiosas, os religiosos, nem sempre fazem justiça ao que eles dizem, né? Hélio, e quando você se tornou também, vamos dizer assim, um protestante, sempre teve o apoio da família, sempre buscou também, ou era um jovem que não gostava tanto de ir à igreja? Não, tinha era cedo. Tanta convivência quanto a sua mãe? Não, eu era bastante assíduo durante um período, sim. Frequentei bastante, mais até do que precisava, talvez. E com relação ao seminário que você acabou de falar? Foi uma experiência importante, né? Me ensinou bastante a ter disciplina intelectual, né? Disciplina em geral, mas especialmente disciplina de estudo. Eu fiz 1 ano dessa formação teológica em João Pessoa e os outros 4 anos em Campinas, São Paulo. Então, especialmente nesse período de João Pessoa, ficaram muitas amizades, né? Uma vontade muito grande de voltar, inclusive, que depois acabou se concretizando. E talvez o que eu acho que ficou mais marcado assim, durante todo o meu período posterior de estudos foi a disciplina, a ideia mesmo de que é necessário ter uma espécie de devoção com os estudos, com os livros. Então isso eu acho que talvez seja o que ficou de permanente desse contato com a religião através do seminário. No meio religioso fala-se na questão da vocação, né? Da vocação para o servir, para o ser um religioso. Em algum momento você pensou que teria essa vocação? Acredito que sim, durante um período sim. Eu acredito que mas o que levou a acreditar nessa vocação? Eu acredito que talvez uma certa facilidade para falar, um gosto de estar, né, discutindo ou de estar ensinando, essas coisas que também fazem parte da formação religiosa. Inclusive é um teólogo que eu gosto, que é o Lutero, e ele via uma proximidade muito grande entre o sacerdócio e a docência. Então, de modo que um professor, seja ele professor do ensino fundamental, médio ou universitário, ele, de um modo ou de outro, acaba exercendo uma espécie de sacerdócio, né? Há uma relação professor-aluno muito próxima daquelas que existem no interior da religião. Não vejo como muito distantes, né? Não acho que tenha havido uma grande mudança, só um rearranjo dentro dessa mesma vocação que é ensinar, falar, né?
discutir as coisas com as pessoas. Como foi a experiência do seminário na sua vida? Foi uma experiência interessante, fiz muitos amigos, né, conheci muitas pessoas, aprendi a dialogar, a discutir, a divergir, né, sempre respeitando, né, as opiniões das pessoas, mas sempre, como é característico das discussões religiosas, né, para as quais as pessoas, além da sua própria convicção, né, lançam os seus sentimentos e etc. Né, foi muito importante isso, porque permite que você tenha condições de, mesmo numa divergência, muitas vezes frontal, ter lealdade e respeito pelo argumento do outro. Eu acho, talvez, dessa experiência do seminário, o que ficou de mais forte é isso, né? Essa gosto, por assim dizer, pela polêmica, pela divergência, mas uma divergência que é fraterna, né? Que leva o interlocutor a sério, né? Olha, você que está do outro lado da tela pode participar dessa entrevista mandando mensagem através do nosso WhatsApp, o 991 44 0709. É o nosso WhatsApp, que eu já estou com ele aqui, recebendo a mensagem do Joaquim José. Ele diz o seguinte: pergunte para o entrevistado, o Hélio, qual foi o seminário que ele conviveu. Estou muito curioso. É o Joaquim José fazendo a pergunta. Joaquim José deve ter o nome em homenagem ao Tiradentes aí, né? Eu estudei em João Pessoa, no Seminário Betel Brasileiro, e depois em Campinas, no Instituto Batista Independente. Olha, e também a Márcia Rejane, parabenizando pela entrevista, ela que está na casa dela, ao lado da sua família, assistindo o programa. Muito obrigado, Márcia, pela audiência. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, para daqui a pouco a gente voltar com esse bate-papo com o Hélio Ázara, doutor em filosofia, que é o nosso entrevistado. Daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Estamos de volta com o seu interview. Eu sou José Dias Neto e faço companhia a você até às 19 horas no interview de hoje, que recebe o Hélio Ázara, doutor em filosofia e que está batendo um papo com a nossa equipe. Claro, você que está do outro lado pode participar mandando mensagem através do nosso WhatsApp, o 991 44 0709. Hélio, a gente já conversou um pouco sobre a sua infância, sobre sua família, e eu gostaria de saber, a partir de agora, como o sertão, a Paraíba, entrou na sua vida. Nós sabemos que através do seminário, mas depois disso você voltou para Campinas, São Paulo. E como foi que voltou novamente para Paraíba? Eu acho que essa é uma pergunta também de quem está em casa. Eu já tinha morado, né, um ano em João Pessoa, porque foi o único lugar que eu tinha morado até então, além de Goiânia, né? Eu não conhecia nenhum outro lugar. Gostei muito mesmo das pessoas e sempre fui para São Paulo imediatamente. As pessoas podem imaginar, né, como é diferente, né? Você sair de um lugar tão hospitaleiro como é o Nordeste e ir para o interior de São Paulo, né, que é bastante mais fechado. Fiquei sempre com aquela impressão muito boa, um desejo de que, se tivesse oportunidade, eu voltaria. E depois, posteriormente, um colega se tornou professor em Campina Grande, na UFCG, e quando surgiu o concurso aqui para essa vaga, para duas vagas que haviam aqui, né, na UFCG, mas no campus de Cajazeiras, eu decidi que me inscreveria e já estava adiantado, né, nos meus estudos, estava fazendo já a minha tese de doutorado na Unicamp, e quando eu me formei, quando eu terminei, defendi o meu doutorado, umas semanas depois eu fui chamado e então fiquei até inclusive pouco tempo desempregado. Assim, logo depois da defesa eu fui chamado e já há 3 anos e alguns meses já moro aqui em Cajazeiras. O que achou da terra do Padre Rolim? É bastante quente, né? Tem que se dizer isso. Goiás também é muito quente e até mais seco do que aqui em algumas épocas do ano. Goiás, Brasília, a umidade relativa do ar é terrivelmente baixa, né? Mas o calor, né, que chama a atenção, né, especialmente em alguns meses do ano. Mas gostei muito, né, das pessoas daqui, já fiz bastante amigos, né, conheci bastante
aspectos aí da cultura popular, que não conhecia tanto, né, através de um colega que é o professor Naldinho Braga, vocês devem conhecer, que é músico aí, tradicional da cidade, me apresentou algumas coisas da cultura popular ligada às orquestras de pífanos. Também já me tornei aluno da capoeira do mestre baiano, então eu acho que já fiz alguns amigos e me integrei. Mas ainda há muitas coisas a conhecer, né, na verdade. Especialmente do entorno, as cidades aqui de próximo. Hélio, no tocante à religião nos dias atuais, convive bem com essa possibilidade da filosofia em união com a religião? Bom, eu não sou religioso, mas eu acredito que é sim possível esse contato. Inclusive há uma infinidade de filósofos nos diversos períodos em que eram religiosos, outros que não eram. Acho que elas podem conviver juntos, né? Mas não necessariamente, né? Há uma quantidade imensa, né, de filósofos não religiosos, assim como há filósofos religiosos. No meu caso, eu não sou mais religioso, mas tenho um respeito muito grande e admiro, inclusive mantenho, né, a filosofia da religião como uma das áreas de interesse, né? Inclusive por conta de um dos autores que eu estudo, que é o Hegel. Ele tem uma ligação na filosofia dele muito grande entre religião e filosofia, e eu me interesso bastante como objeto de estudos hoje em dia. O que foi que levou vamos dizer assim, a um ex-seminarista, ou melhor, um seminarista que praticou e que vivenciou por um certo tempo uma doutrina e se aprofundou na filosofia e hoje diz que não é mais um religioso, mas defende? O que foi que aconteceu? O que foi também esse divisor de águas na sua vida que fez com que você passasse a acreditar em um mundo diferente do que você acreditava antes? Bom, acho que é uma trajetória de autodescoberta mesmo, né? Mas há também elementos internos, né? Questões teológicas, contradições internas da própria religião que me levaram a tomar uma atitude um pouco mais cética em relação à religião. Não foi por influência da filosofia ou de qualquer outro elemento, mas assim, questões... Foi o pensar? Talvez uma radicalização, né, no pensamento possa ser acompanhado de um certo ceticismo. Eu acho que sim. Atualmente você se considera ateu? Não gosto dessa palavra, porque é uma forma de se definir muito complexa. Eu diria que eu sou um sujeito que não é mais religioso, né? Acho que a melhor palavra é essa, um pós-protestante, diria, para usar uma expressão que pode parecer estranha, mas é uma ideia que um sociólogo, filósofo também de formação, Max Weber, tinha, de que o protestantismo era já ele próprio, né, a forma mais racionalizada de religião, e que posteriormente ao protestantismo as pessoas, dado o desencantamento que se seguiria, talvez vivessem um pouco a parte da religião, né, sem precisar inclusive desse tipo de definição ateu ou agnóstico, que ainda remete, né, a partir da definição para algo religioso, né. Eu acho que a religião se tornou um interesse, mas não um sentimento. Como você... Claro, você hoje se define como sem religião. Você é uma pessoa que não é religiosa, mas como você vê como doutor em filosofia, da arte de pensar, como você analisa o crescimento das igrejas evangélicas e também como você analisa vamos dizer assim, a radicalização da religião também, né? Como forma de, vamos dizer assim, de ludibriar algumas pessoas que são maleáveis no tocante à religião e que, por algumas palavras e poucos atos, podem mudar a vida de um ser humano. E algumas pessoas que são verdadeiras marionetes de pastores, de padres, de algumas religiões. Como você vê isso? Bom, eu acho bastante preocupante, especialmente porque essas igrejas das quais eu acho tem uma avaliação mais negativa, não se tratam de igrejas que têm tradições religiosas consolidadas, como as igrejas protestantes, batistas, essas igrejas que têm uma história, um conjunto de doutrinas e um conjunto de práticas que as caracterizam, que as distinguem e que são resultado de uma reflexão, de uma tradição.
mas especialmente essas igrejas novas, né, esses movimentos neopentecostais, que são empreendimentos individuais, né, de sujeitos que são donos de igrejas, e que acabam se tornando milionários e que acabam se utilizando, né, da boa fé das pessoas, do sentimento das pessoas, para se enriquecer, para conseguir poder, para conseguir prestígio. Eu vejo com bastante preocupação, porque nós vivemos um período de fundamentalismos, né, das diversas religiões, o fundamentalismo cristão, que essas igrejas representam, e o fundamentalismo islâmico, e o fundamentalismo também judaico, né, que acontece na opressão de Israel contra os palestinos. Eu vejo que estamos num período muito ruim desse ponto de vista, né, porque os períodos de fundamentalismo, eles deixam de transmitir para as pessoas que todas essas religiões, no fundo, têm um conteúdo comum, têm uma busca comum e são nomes diferentes para sentimentos iguais. O grande problema dessas igrejas no Brasil é o seu poder, né, e, paulatinamente, o uso que os seus líderes têm feito, né, político, do sentimento das pessoas e a manipulação de diversos sentimentos, desde o medo até o ódio, através dessas religiões. Isso eu acho algo bastante complexo. E especialmente também essa radicalização da militância dentro do parlamento desses setores fundamentalistas evangélicos e que muitas vezes estão expressos aí, né, nas palavras, né, que incitam o ódio nos tempos atuais, né. E outro problema muito atual, infelizmente, é a intolerância religiosa no Brasil, que é algo real ainda, né? E o preconceito, como por exemplo, com a religião de matriz africana. Nós sabemos, se olharmos para um contexto histórico, cultural, nós sabemos que o Brasil é um país negro, é um país realmente de matriz africana. E aqui as pessoas não podem cultuar a sua religião porque dizem que o Brasil é um país cristão. Mas antes disso é um país laico, né? Um estado laico, e não tem nenhuma religião oficial. Como é que você vê também essa questão do extremismo, o radicalismo e a intolerância religiosa? Bom, eu vejo com bastante preocupação, né? Esse período que nós estamos vivendo na história do Brasil é um período de radicalização. E tende a se tornar ainda um período de radicalizações mais extremas. No começo desse período que a gente está vivendo, em alguns fatores, né, eu até chamaria a atenção para que você está referindo ao preconceito com as religiões afro. No momento em que se iniciou essa onda de ódio, né, de segregação das pessoas a partir de ideias políticas, mas que também levam concepções de vida, concepções sobre liberdade, concepções sobre sexualidade, concepções sobre religião. No começo dessa radicalização, um dos fatos que, inclusive, me chamou muito a atenção foi justamente de que grupos fanáticos religiosos cortaram a cabeça da Iemanjá lá em João Pessoa. Isso é algo que pode parecer só uma coisa isolada, mas isso é algo simbólico, né? Significando que nesse período de radicalização, essa radicalização também teria como objeto, né, como alvo, as igrejas de matriz africana, que tem seu direito de existir tanto quanto as demais, que tem a sua história, a sua teologia, a sua mitologia, que se dá, é lógico, através de outra cultura, mas que tem uma riqueza e um valor tão grande quanto todas as demais religiões. Eu vejo com muita preocupação porque, especialmente, né, as pessoas mais desprotegidas, as pessoas que são as vítimas mais frequentes da violência, né, tendem a se tornar, né, nesse período de radicalização, né, alvos fáceis, né, para esse tipo de identificação da alteridade, né, da diferença. As pessoas em períodos de dificuldade tendem a se tornar cada vez mais radicais contra aquilo que parece diferente, aquilo que é novo ou aquilo do qual eles têm alguma espécie de receio. Então é muito preocupante, né? Porque especialmente essas religiões, assim como também a juventude das periferias, né? Os negros em geral, já sofrem diversas exclusões, né? Eles tendem a sofrer ainda mais por conta dessa polarização, né? Em torno de uma tentativa de haver apenas um único modo de pensar, um único modo correto, né? De interpretar o mundo. Nós estamos conversando com o Hélio Azara, ele que é doutor em filosofia, que é o nosso entrevistado de hoje. Você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. O 991440709 é o nosso WhatsApp que já está liberado
desde já. E eu gostaria de saber, Hélio, antes do intervalo comercial, como a sua família recebeu a ideia de que o Hélio se tornou uma pessoa sem religião? Não, acho que naturalmente, né? As pessoas percebem, assim, veja... Foi um impacto para a família? Não, eu acredito que não, porque, veja, eu falando assim para você, parece que houve um corte, parece que houve uma ruptura, né? Eu era religioso, não sou mais religioso. Falando assim, pode dar essa impressão, mas no fundo foi uma trajetória linear, né? Com os seus... a partir de convicções, né? Não foi assim uma espécie de ruptura que me levasse a abrir mão ou maldizer um passado tão recente. Mas eu acho que é um desenvolvimento, né? Por isso que eu disse a princípio, é sempre uma relação em curso, essa relação de autodescoberta, de autoconhecimento mesmo. Eu acho que não há um abismo, não há por isso um choque, porque eu acho que eles perceberam, né, de modo linear, que a minha reflexão, a minha trajetória me levou a pensar assim. Os seus irmãos ingressaram por outras áreas? Sim, eu tenho uma irmã que atualmente estuda zootecnia, uma outra irmã que já é a veterinária, que também agora inclusive mora em Campinas, e meu irmão trabalhou mais próximo da área do meu pai. Hoje ele trabalha com ar-condicionado. Meu pai trabalhava com carros, minha casa sempre foi uma oficina e ele talvez foi quem mais foi influenciado por isso. A família sempre apoiou a ideia dos filhos estudarem? Sim, a princípio meu pai e minha mãe acho que estranharam muito assim, a ideia de eu sair de casa, mas apoiaram sim, porque embora eles propriamente não tiveram tantas oportunidades de estudo, eles sempre viram nisso uma forma de ascensão, uma forma de esforço, né? Que eles, isso sim, o esforço e o trabalho duro eles sempre conheceram. Então acho que para eles foi bom, né? Eu poderia ter ficado por ali, né, vivido minha vida em Goiás, mas acabei saindo, né, ganhando o mundo, mas eles sempre entenderam que era aquilo que eu queria fazer mesmo. Hélio sempre estudou em escola pública? Sempre, minha trajetória inteira na escola pública, desde o começo, né. Foi difícil? Não era propriamente creche, né, desde a pré-escola até a universidade, sempre na escola pública. Foi difícil? Bom, difícil sim, mas eu acredito que a escola, né, há 2 décadas atrás, né, era mais valorizada do que hoje, o professor era mais valorizado do que ele é hoje. Não posso dizer financeiramente porque não sei os números, né, mas a figura do professor, né, a ideia mesmo da escola, a ideia mesmo, né, de a escola ser um receptáculo, né, do saber, de que você vai, de algum modo, né, passivamente aprender, né, disciplinar-se na escola. Eu acho que isso era muito mais forte do que hoje, né, o pouco contato que eu tenho hoje em dia com as escolas. Eu vejo assim, que as escolas hoje em dia, especialmente as públicas, parecem mais com cadeias do que com escolas, né, e a profissão de professor paulatinamente vem sendo deteriorada, né, atacada pelos governos que preferem pagar juros da dívida para os bancos do que investir em educação e, portanto, no futuro do próprio país. Então eu vejo que foi uma dificuldade, mas eu acredito, infelizmente, que os alunos da escola de hoje têm dificuldades maiores do que as minhas, né? Porque tem professores que recebem pior, têm condições muitas vezes piores, tem uma perspectiva ainda mais reduzida de futuro, né, por conta de todas essas mudanças sociais que estão em curso no Brasil e que atacam especialmente os mais jovens. Nós estamos conversando com o Hélio Azara. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Estamos de volta com o seu interview. Eu sou José Dias Neto, faço acompanhar você no programa de entrevistas da TV Diário do Sertão, que recebe aqui o Hélio Azara, doutor em filosofia. Hélio,
Nós sabemos que o Brasil vivencia, vamos dizer assim, um momento muito delicado, uma grande crise político-econômica assola o Brasil. A crise econômica mundial, mas ela se alastrou no Brasil também, chegando aqui, e aqui aproveitaram para criar uma crise política e ela vem se perdurando aí em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como a pessoa, o ser pensante, ele deve conviver nesse momento, com um momento tão delicado e ao mesmo tempo tão decisivo? Ao mesmo tempo em que o Congresso aprova a continuidade do processo indo para o Senado, do impeachment, que será o impedimento de um governo, que para muitos trata-se de um golpe de Estado, até porque a presidente foi eleita pela grande maioria dos brasileiros e pela sua antipatia ao Congresso, por uma manobra do presidente da Câmara, que é um dos seus principais adversários. Uma manobra, ele consegue aprovar, com o apoio da grande maioria da Câmara, claro, o impeachment da presidente, que agora segue para o Senado. E como administrar esse momento no Brasil? A pessoa simples, aquele cidadão daqui do sertão da Paraíba, que acredita que não será atingido por um processo como esse, por se tratar da presidente da República, mas nós sabemos que atinge diretamente o cidadão. Bom, eu acredito que esse cidadão mais simples, o sujeito que trabalha arduamente de sol a sol, tem todos os direitos, tem todo o direito do mundo de se sentir revoltado e contrariado porque o seu voto está sendo cassado por pessoas que não têm dignidade, não têm honestidade, não têm o direito de trocar a vontade popular, mesmo que a gente tenha opiniões a respeito do caráter desse governo, não tem o direito de trocar a vontade popular pela sua vontade. Não tem o direito, de sabotar o processo nacional em função dos seus interesses particulares. Eu acho que o cidadão mais simples, ele tem todo o direito e todas as razões para se revoltar, e ele deve, no futuro muito próximo, protestar contra um governo ilegítimo que provavelmente a partir de 12 de maio estará ocupando o poder federal, mas que não tem legitimidade, que é um governo que já nasce morto, porque é um governo expressão de um golpe. Um golpe à paraguaia, como se diz agora, imitando essa nova modalidade que os interesses internacionais têm utilizado nessa nova política americana de mudar os regimes a partir justamente da criação dessas redes, da criação de grupos que têm interesses que vão ser revelados. Hoje talvez a gente ainda não saiba os reais operadores, os reais manipuladores dessas figuras parlamentares que estão aí dando as caras. Provavelmente no futuro saberemos quem são, mas essas pessoas, elas têm um plano. Isso é uma política de Estado, de mudança de regimes não alinhados com os Estados Unidos, que aconteceu em diversos outros lugares, inclusive recentemente na Ucrânia, na Venezuela, em outros lugares. Essa política de regime change, como ela é chamada pelo Gene Sharp, que é um dos falcões de Washington, um desses homens que pensam a estratégia norte-americana para os outros países. Eles têm insuflado essas mudanças para que, mesmo que o governo da presidente Dilma não fosse um governo desalinhado com os interesses dos Estados Unidos, eles preferiram dar lugar a um governo diretamente alinhado, que entregue a iniciativa internacional, riquezas nacionais, que faça ajustes que vão trazer prejuízo para os trabalhadores, prejuízo para os direitos civis, sociais e trabalhistas, e que é isso que está em curso. As pessoas têm que perceber que não se trata simplesmente de trocar uma pessoa pela outra. Se trata de trocar um governo legítimo por um golpe, por um governo golpista, e que o objetivo não é tirar a presidente Dilma, o objetivo é mudar as leis em função dos interesses internacionais, fazer da nossa vida ainda mais material para exploração cada vez mais radical, diminuindo os nossos direitos, diminuindo, não digo tanto esses programas sociais, porque eles têm um impacto eleitoral e essas pessoas podem até
continuar com esses programas como Bolsa Família, mas os ataques virão especialmente sobre a universidade, especialmente sobre os serviços públicos, especialmente sobre a educação, a saúde e certamente, né, o preço do golpe, né, o preço dessa mudança traumática vai ser muito mais sentido pelo cidadão mais simples, né? Por isso eu repito novamente o que eu disse no começo dessa pergunta. Ele tem direito de estar revoltado e deve estar revoltado, porque o que está acontecendo no Brasil é inaceitável. Então você é daqueles de que defende a democracia, a soberania popular através do voto. Acho que o governo ele deve... Se você não está gostando do governo, na próxima eleição você vai lá e muda o seu candidato. Você não está gostando, você tem antipatia com um certo candidato, mas jamais tirá-lo do poder simplesmente por não ser de acordo com a sua política econômica, até mesmo a sua política verdadeiramente, como é no caso da presidente Dilma Rousseff. Faltou o diálogo dela com a Câmara, nós sabemos que faltou, que ela fosse mais maleável com a Câmara, até mesmo com o Senado. O Partido dos Trabalhadores perdeu a presidência do Senado e também perdeu o apoio da presidência da Câmara. Então ficou em um sistema presidencialista, ficou quase que ingovernável, né? Se formos realmente fazer uma análise do governo, né, especialmente esse segundo governo Dilma, ele é uma espécie de laboratório para o fracasso, né? Ela deixou de lado, né, a sua base social e o programa que a elegeu, do qual eu sou crítico, inclusive, né, um programa extremamente rebaixado, mas aplicou o programa derrotado, né, o programa que deveria ser o do governo Aécio, se tornou o programa do governo Dilma, e ela foi paulatinamente perdendo sua base social, vendo erodir, né, a defesa do seu governo, né, em determinado momento, né, aquele rapaz líder do MTST, o Boulos, ele chegou a dizer que estava difícil, né, para todas as pessoas que tentavam defender o governo, era difícil defender o governo, porque ele fez uma série de ajustes, né, que só não foram mais radicais, porque o impeachment acabou chegando antes, porque também permitiu que passasse a lei antiterrorismo, né, que depois pode tipificar os próprios movimentos políticos e sociais. Então é lógico que há uma série de erros e uma série de equívocos, até mesmo no trato, né, com esse Congresso, que também não merece nenhum tipo de respeito. Claro. Se fosse só antipatia da Dilma em relação ao Congresso, ela seria completamente inteligível, porque é de fato, né, um sindicato de ladrões. Não ter antipatia com esse Congresso não é propriamente um defeito. Mas eu acho que os erros mais graves, né, da presidente e em geral, né, de todos aqueles que estão envolvidos no governo foi não radicalizar o programa que a elegeu, dar mostras de fragilidade, recuar até que aqueles sujeitos golpistas tivessem a certeza de que poderiam derrubar sem que ela pudesse radicalizar. E nem mesmo nesse momento mais extremo a gente vê qualquer sinalização de radicalização. A gente vê que continua se agindo como se as instituições estivessem funcionando, enquanto que as instituições hoje promovem um golpe, seja no legislativo, seja no judiciário, que não julgam uma série de outras questões que estão diretamente envolvidas, né? A dignidade e a honestidade do presidente da Câmara deve sim ser analisada pelo Supremo. Deveria sim o Supremo já há muito tempo ter afastado o Eduardo Cunha, ter realmente levado a cabo, né, todas as investigações da Operação Lava Jato, mas hoje se revela, né, que no fundo o que se escondia por trás dessa operação eram esses interesses. O objetivo da operação foi atingido, né, que era justamente derrubar, né, a popularidade e a governabilidade da Dilma. Como foi que o Hélio viu a votação do último domingo na Câmara dos Deputados? Inclusive a Rede Globo abriu espaço da sua programação para transmitir ao vivo a votação do impeachment, pela família, pelo neto, pelo cachorro, pelo papagaio, por todo mundo, né? Menos pelo crime de responsabilidade, como prevê a Constituição Federal. Como foi que você viu aquela, na minha opinião, aquela aberração, aquela piada internacional da Câmara? Eu vi com horror, porque eu acho que esse é o sentimento
que fascistas causam, né? Especialmente, né, o voto daquele sujeito lá, o Bolsonaro, né, que é melhor às vezes nem comentar tanto, porque acaba dando popularidade, visibilidade para um sujeito que não tem a menor dignidade individual, né? Um sujeito que defende coisas que são inaceitáveis, independente da sua ideologia, independente do seu modo de pensar, né? A tortura, né? O massacre dos inimigos, né? Como ele fez referência no voto dele, ele causa horror mesmo, e eu acho que esse sentimento que eu vi, né, esses acontecimentos, mas também, né, por outro lado, a gente tem que talvez passar já para uma segunda fase, né? Isso deve nos revoltar, isso não deve só nos intimidar, não deve só nos causar horror. Eu acho que é hora da sociedade civil se organizar e preparar uma resistência contra um governo que é ilegítimo, que está aí na ordem do dia. Dentro de alguns dias podemos estar aí vivendo sobre um estado de exceção e cada cidadão está autorizado a descumprir as leis porque as instituições não as cumprem. Olha, inclusive algumas manifestações em Cajazeiras já ocorreram e outras manifestações ocorrerão, e certamente é importante de que a população vá à rua para denunciar de que o governo PMDB, PSDB, neoliberalismo de volta, não é um governo com legitimidade, até porque não foram votados nas urnas, né? Sim, evidentemente vão haver muitas manifestações. Hoje mesmo, né, a Frente Povo Sem Medo fez uma série de manifestações em todo o Brasil, fechando estradas, fechando avenidas. Essas manifestações tendem a se tornar cada vez maiores. É certo que viveremos um tempo de muita mobilização, mas o que eu acho que é importante como saldo, né, nesse período, para a população mais simples, como você falou anteriormente, para o cidadão que está em casa, que trabalha de sol a sol, é justamente criar novos instrumentos de luta, né, entender que não basta apenas nós votarmos de 2 em 2 anos, não basta apenas nós transferirmos nosso poder para os parlamentos ou para o executivo. É preciso criar outros instrumentos de luta, de pressão, de mudança. E essa mudança, nesse momento, não passa mais por eleições, não passa mais por votar, porque o seu voto foi desrespeitado. Se o voto mudasse de fato a vida, nós não teríamos chegado a esse estágio que nós estamos agora. Então, um ganho que nós temos é justamente de poder mostrar e desmascarar as instituições brasileiras que conspiram contra os pobres, que seguem ainda a lógica da Casa Grande Senzala. E é nas ruas que eu acredito que a população vai mudar isso. Não fazer com que volte o governo Dilma, porque talvez isso não seja mais possível, mas mudar de fato, né, esse panorama no qual as pessoas simplesmente dão um cheque em branco para os parlamentares fazerem os seus interesses, os interesses das suas famílias, os interesses das suas religiões, porque foi assim que eles votaram, né? Em nome do meu primo, do meu tio, do padeiro perto de casa. Então, esse é o ganho positivo. Mostrar para as pessoas que nós vamos de 2 em 2 anos naquela urna, transferimos o nosso poder, damos um cheque em branco para que parlamentares façam o que quiserem com o nosso voto e especialmente enriquecem-se com o nosso voto. Esse é o saldo que nós temos de positivo, e agora eu acho que não podemos retroceder e dizer que de novo vamos votar e vamos votar e vamos votar. É preciso criar outros instrumentos de pressão, de luta. Internacionalmente, a crise também tem gerado novas formas de manifestação. Inclusive hoje, em Paris, as pessoas estão nas ruas, né, há semanas, criando comunas novamente em Paris, criando instrumentos novos, né, de mobilização permanente, de luta permanente, porque o voto ele desliga a consciência das pessoas, porque elas acham que já fizeram a sua parte. É preciso uma politização constante da sociedade, é preciso novos instrumentos de luta, né? Novos partidos talvez surgirão, né, a partir desse colapso, né, do petismo que nós estamos assistindo agora. Olha, Hélio, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de ter vindo e ser o nosso entrevistado de hoje. Foi um bate-papo muito enriquecedor, culturalmente, politicamente falando e, claro, pessoalmente falando. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, e sempre que precisarem podem me convidar. Então, um abraço para você que acompanhou essa entrevista também do Hélio aqui no nosso interview. Muito boa noite para você e até a próxima entrevista no nosso interview, programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Boa noite e até a próxima.